O dono da igreja. O dono da igreja não é pastor, não é papa, não é padre, é ele, Jesus Cristo. O mesmo que comprou com o seu sangue. E ele não está empedurado numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo para o século dos séculos. E ele comprou a sua igreja com sangue precioso. É por isso que a igreja dele, ela não é uma prostituta para se vender por dinheiro. A igreja dele é santa e imaculada. Porque o apóstolo Paulo é bem claro. Ele diz que é para a igreja se apresentar a Deus. E como santa, repreensível, imaculada. Para a igreja. Quando ele fala igreja, ele não está falando de templo feito por mão de homem. Ele está falando de pessoas. Para se apresentar diante de Deus. Imaculados. Irrepreensível. Essa é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela não se vendeu com a política. A noiva de Cristo, ela não se vende por dinheiro. A noiva de Cristo está esperando a sua vinda. A noiva de Cristo, ela está perseverando em oração, jejuando e buscando a sua face todos os dias. A noiva de Cristo, ela está guardando o suor da trombeta. A noiva de Cristo, ela não fica pedindo dinheiro de ninguém, porque Jesus pagou as contas da sua igreja na cruz. Glória a Deus. A noiva de Cristo, ela foi resgatada com o sangue precioso. A noiva de Cristo não se mistura com o mundo. A noiva de Cristo não compactua com as obras iníquas desse mundo. A noiva de Cristo não se vende por dinheiro, porque ela vale mais do que diamante para ele. É o que está escrito no livro dos profetas. Ele considera a igreja dele como a menina dos olhos dele. Por isso que ela não tem dinheiro no mundo que compre o valor que tem esta igreja. E a igreja que eu estou falando não é congregação, não é assembleia, não é Deus Amor, não é presbiteriana, não é adventista, porque todas estas são empresas e são feitas, construídas para proveito do homem, não de Deus. Porque se fosse de Deus, não teria placa, não teria endereço, e nem teria CNPJ, e não faria das pessoas comércios. João, Evangelho de João, capítulo 6. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Verso 31. Nossos antepassados, aqui é os fariseus, falando para Jesus, o povo de Israel. Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, e lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu, mas meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos desse pão. Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jamais terá sede. Mas como eu vos disse, vós me viste, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum rejeitarei ou lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que nenhum dos que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai
é que todo homem que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Os judeus, pois, murmuravam contra ele, porque dissera que ele era o pão do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José, cujo pai e sua mãe conhecemos? Como agora diz que desceu do céu? Jesus lhe respondeu: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Não está escrito nos profetas? Todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai, vem a mim. Então este capítulo, Jesus estava falando que era o verdadeiro pão. Estava explicando para aqueles judeus idólatras, como a geração de hoje. Jesus estava explicando para eles o que era o verdadeiro pão. Porque aquele povo acreditava que o verdadeiro pão tinha sido aquilo que Moisés, Deus por intermédio de Moisés, tinha feito chover aquele maná do céu e dado para aquele povo comer. Então aquele povo acreditava nisso, que aquilo era que era pão. Só que Jesus Cristo falou na cara deles: Moisés não deu pão para vocês, mas o meu Pai que está no céu é que dá o verdadeiro pão. Jesus explicando para eles: este é o pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo. E Jesus é bem claro: todo aquele que dele se alimenta tem a vida eterna. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta bem simples: de que pão você tem se alimentado? Que tipo de pão você tem comido? Que tipo de pão você tem colocado sobre a tua alma? Porque o pão que eu estou falando não é o pão que você compra na padaria. O pão que eu estou falando é este que está nas minhas mãos. Que tipo de pão você tem se alimentado? Que tipo de alimento você tem comido? Alimento espiritual. Que tipo? Que tipo de alimento você tem se alimentado? Qual a vitamina que você tem dado para a tua alma? Porque no livro de Provérbios diz que a palavra do Senhor é vitamina para os nossos ossos. Você sabia disso? Que a palavra do Senhor é vitamina para a nossa vida. Está escrito no livro dos Provérbios que a palavra do Senhor é vitamina para os nossos ossos. Eu pergunto mais uma vez para você: que tipo de alimento espiritual você tem comido? Porque não adianta você vir com a sua hipocrisia e abrir a sua boca e dizer que crê em Jesus Cristo. Não adianta. Não adianta você vir aqui até mim e dizer: não, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus. Porque é mentira. Porque Jesus é bem claro. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34. Ele é bem claro, ele diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então não adianta. Não adianta você dizer: ah, irmão, eu creio em Jesus Cristo também. Não adianta. Se você, a tua boca, não comer o verdadeiro pão, se você não colocar para fora aquilo que você tem comido, não adianta. Porque a boca fala o que o coração está cheio, meu amado. Por isso que crente prega a Bíblia. Crente não fica pregando historinha. Crente não fica com negócio de campanha, voto. Crente prega a Bíblia. Glória a Deus. Porque o coração do crente está cheio de Bíblia.
É por isso que a boca fala que o coração está cheio. Não tem como pregar outra coisa a não ser a Bíblia. Não tem como pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus. É por isso que temos que nos alimentar. Alimentar. E Jesus diz: não trabalhai pela comida que perece, mas trabalhei antes pela comida que permanece. É este tipo de comida que eu estou falando. Jesus era bem claro: não trabalhei, não fiquei preocupado pela comida que perece. Trabalhei antes pela comida que é eterna. Esta comida que alimenta a tua alma. Este tipo de comida que alimenta o teu ser. Não é a porcaria que você ouve na televisão, na internet. Não é esse tipo de alimento que alimenta a tua alma. Porque a boca fala que o coração está cheio. Sabe por que você nunca vai citar um versículo da palavra do Senhor? Sabe por quê? Porque o teu coração está cheio de prostituição, de adultério, de todo tipo de moralidade dessa terra. Agora alimenta deste pão, bebe desta água, enche o teu ser, e eu te garanto por esta palavra preciosa, que custou preço de sangue, que está nas minhas mãos, eu te garanto por ela, que a partir do momento que você se alimentar da verdadeira comida, da verdadeira bebida, a tua boca não sentirá desejos deste mundo. A tua boca só vai falar coisas celestiais. Porque o apóstolo Paulo é bem claro em 1 Coríntios que o homem espiritual fala das coisas do Espírito Santo, das coisas de Deus. Agora o homem carnal, ele vai falar das coisas da carne deste mundo. Porque Romanos 8:9, aqueles que andam na carne, é impossível agradar a Deus. É por isso que quando Deus, o Eterno, se revelava para os seus profetas, ele sempre falava a mesma coisa: pega o rolo, come. Toda a vida, quando Deus se revelava para os seus profetas, ele pregava para eles a sua palavra e mandava. Quando Deus apareceu em visão para Ezequiel, no capítulo 37, Deus falou para Ezequiel: profetiza de acordo com a minha palavra. E Ezequiel profetizou de acordo com a palavra de Deus. Quando Deus apareceu em visão para Ezequiel, no capítulo 2, no capítulo 3, Deus falou para ele: achares o rolo, come. Alimenta o teu ventre. E depois anuncia para a casa de Israel, porque é casa rebelde. O profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, ele diz: achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi gozo e alegria para o meu coração. Quando você achar, quando você encontrar a verdade e for liberto por ela, a tua alma sentirá a alegria da salvação. Era isso que Jeremias estava falando. E a tua palavra foi gozo e alegria para o meu coração. E pelo teu nome eu sou chamado. Quando você acha, é a parábola que Jesus falou no Evangelho de Mateus, a parábola da pérola preciosa, que o homem achando a enterrou e vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola e nunca mais abandonou ela.
a palavra do Eterno. Esta é a pérola preciosa. São poucos que acham ela. São poucos que encontram ela. E são poucos que se alimentam verdadeiramente dela. Porque muitos têm se alimentado de um pão estragado. Muitos têm se alimentado de um pão falsificado. Porque muitos pegam a palavra e falsificam e colocam para as pessoas se alimentarem. É por isso que nós vemos o tipo de evangelho que nós vemos hoje. Crentes doentes. Crentes doentes. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que come a carne e aquele que bebe do sangue de Cristo indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O pão que ele está falando, o corpo que ele está falando, a palavra. O sangue que ele está falando, o sofrimento de Cristo que está negando aqui na terra. Muitos estão comendo indignamente este pão. É por isso que estão morrendo. E a morte que o apóstolo Paulo fala, não é a morte carnal, não é essa não. É a morte espiritual. Muitos comem o pão indignamente, de qualquer maneira, estão morrendo espiritualmente. Sabe por quê? Por falta de examinar. Por falta de auto se examinar. Estão comendo pão de qualquer maneira. Estão se alimentando do pão de Cristo de qualquer jeito. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem deve examinar a si mesmo. Deve examinar a si mesmo. Se examina. Examina a tua vida. Vê se você está se alimentando corretamente. Se o pão que você está comendo é realmente o corpo de Cristo verdadeiro. Se alimenta. Se examina. Busca. Pede a misericórdia do Espírito Santo para te esclarecer se realmente você está se alimentando do verdadeiro pão. Se você está bebendo da verdadeira água. Porque o tipo de alimento que estão alimentando os cristãos por aí na terra, não é o alimento que Cristo deu. Não é o pão sólido. Não é. A água que as pessoas estão bebendo por aí, não é aquela água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Infelizmente, dá uma dor no coração de falar, mas é verdade. Estão bebendo água de esgoto. Estão comendo pão mofado, estragado. Não estão se alimentando do verdadeiro pão. Não estão bebendo a verdadeira água. Porque você vê as pessoas que bebem da água que estão oferecendo por aí, são pessoas que continuam nas mesmas práticas, no mesmo comportamento de anteriormente. Não tem novidade de vida. Não tem transformação. Engraçado que Jesus disse que aquele que se alimentar dele jamais terá fome. E ele disse que aquele que beber dele jamais terá sede. Jamais. Dá para entender que tipo de alimento estão oferecendo por aí. Porque se eu tivesse ficado somente no alimento que me entregavam nesses templos quadrados, eu estaria morto espiritualmente. Mas sempre o Senhor me incomodava para me buscar na sua palavra. Eu não ficava naquilo que o homem pregava somente. Eu examinava. Eu chegava em casa e examinava. Passava muitas vezes madrugada com a Bíblia aberta, examinando para ver se realmente era aquilo que o homem estava pregando ali no púlpito. E muitas vezes, quando eu chegava em casa, eu me decepcionava com aquilo que eu tinha ouvido ali dentro daquele templo quadrado. Porque muitas vezes eram heresias,
eram palavras que não tinham nada a ver com o que estava escrito nas Escrituras. Mas eu não me conformava. Eu não me conformava com o alimento que me davam dentro do tempo quadrado. E eu buscava mais do Senhor. E eu pedia: Senhor, não permita que eu seja enganado pelo homem. Foi a primeira coisa que eu pedi a Deus. Quando no meu coração eu entendi